Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Vamos aguardar a Eliane entrar para a gente começar o bate-papo sobre o sono do bebê. Eu sou a Camille, terapeuta homeopata e aromaterapeuta. Espero contribuir muito com esse bate-papo para vocês, tranquilizar aí os papais e as mamães. Boa tarde, vamos entrando. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos aguardar a Eliane entrar e a gente começa o nosso bate-papo. A Eliane já está entrando. Olá, boa tarde. Oi. Tudo bem? Oi, Ká! Tudo Tudo bem? bem? Ai, que coisa boa! A Eliane, gente, ela é fisioterapeuta, ela trabalhou no Beabá Bebê também. Ela que vai dar as dicas de Chantala para vocês. E a gente vai iniciar esse papo bem gostoso, tirando as dúvidas. Quem tiver dúvida, pode mandar aí na nossa caixinha. A gente vai estar respondendo as perguntas também. Então, vamos falar sobre o sono do bebê, né? Isso daí que tormenta os pais hoje em dia, né? A chegada do bebê é sempre uma bênção na vida dos pais, mas sempre modifica toda a rotina da casa, né? Modifica tudo na vida das pessoas. E muitas das preocupações hoje em dia é como que esse bebê dorme, né? É o temível sono, né? Se eu vou dormir às noites, se eu vou passar noites em claro, né? A Eliane, assim como eu, também é mãe de dois. Como que foi aí na sua casa, Eli? Você teve problemas no dormir? O Ká, um muito diferente do outro, né? É, Ó, deixa eu falar bem oi. diferente. A Ju tá aqui, oi, Ju. Oi, Gi. A Cris tá aqui. Ai, gente, que delícia. Não, eu tenho que falar que eu tô nervosa, Ká. Tô nervosa, eu Vamos tô falar. nervosa, eu tô muito feliz de te ver, porque faz muito tempo que eu não te vejo. E Verdade. eu tô muito honrada de estar aqui. Muito honrada, muito feliz. Oi, França, linda, colega, físio maravilhosa, que faz um trabalho lindo, inaugurou um estúdio lindo. Tô Ó, saudade. mamãe também. Ó, vamos lá. Mamãe. Vamos falar Ó, ó, dessas pessoas. muito diferente um do outro, Cá. Um tem 21 e o outro tem 13. Dois momentos muito diferentes na minha vida, né? Então, o sono foi algo que demorou um pouquinho para acontecer. E há 21 anos atrás a gente não tinha tudo que a gente tem, assim, de contato agora, todas as informações que chegam para a gente, né? É, profissionais maravilhosos. E eu acho que eu fui descobrir como mãe o que era dormir uma noite inteira depois de um ano e meio, mais ou menos. Nossa, mas é assim Que era mesmo, né? uma noite inteira. A fase também de adaptação, né, Li, assim, por mais que são, né, tudo é uma adaptação.
né? Tanto da mãe, do pai, quanto do bebê. Porque se pensar, ele tá ali quietinho, né? Dentro da barriga, então tudo quentinho, tudo quietinho, tô super seguro. Saio num mundo onde tudo é estranho e tudo novo para mim, né? Então aí eu começo com as inseguranças, tanto da mãe quanto do bebê, né? Que apesar dele ser um bebê, ele também tem a parte emocional, então também tem as inseguranças que ele começa a sentir, é onde costuma exigir mais dos pais, né? E aí vem a preocupação dos pais. Ai, meu filho não dorme, meu filho está agitado, meu filho, nossa, não come, ele só mama, ele fica agarrado em mim. E aí começa a exaustão, tanto dos pais quanto desse bebê também. E quanto mais ansiosos os pais ficam, mais o bebê fica também. Então é aí onde começa, né? A falta de sono desses bebês, ele começa a ser até prejudicial, porque prejudica na alteração de humor, né? No crescimento, no desenvolvimento. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também, como identificar quando ele é prejudicial, quando ele já está, né, prejudicando, ou quando é uma falta de sono normal. Porque também tem a parte da rotina do bebê, né? Daquela fase de adaptação, onde é uma coisa natural, às vezes, ele não dormir uma noite, ou às vezes dormir menos, né? Então, até onde eu posso ir, né? Até onde isso é normal, né? Vamos utilizar a palavra normal, né? Até onde isso é benéfico para ele e até onde começa a ser prejudicial, né? E aí você vai dar as dicas de Chantalo, que é muito bom também para acalmar a mãe quanto o bebê. Eu acho que é uma técnica Os incrível dois, né, Ká? de interação, né? Da mãe com o bebê, do pai com o bebê, dali da família. Então, acho que essa parte também é muito importante dessa interação, que é o momento que a criança mais precisa. Até para o desenvolvimento, essa parte da interação, do cuidado, do carinho, dele se sentir acolhido, dele se sentir amado, se sentir seguro. Eu acho que é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Tanto na vida adulta, ele vai crescer uma pessoa, acho que com mais segurança, né? Mais independente. Então, eu preciso ser dependente para me tornar independente futuramente, né? Então, nada mais que isso. Então, eu vou falar assim da minha parte, da parte da homeopatia, aromaterapia, como que ela pode ajudar. Para quem não conhece, a homeopatia e a aromaterapia são técnicas medicinais, né? Porém, naturais, porém benéficas e muito, né? Então, assim, muitos pais às vezes me perguntam: ah, tem homeopatia para o sono do bebê? Tem sim. Eu não vou falar aqui em termos de medicação, porque, como eu sempre falo, para cada criança, né, cada caso é um caso. Cada nenê, cada bebê, ele é único. Então, assim, às vezes um bebê ele pode ter um irmão, e os dois podem ser gêmeos, né, no caso, um pouco. Os dois estarem com o mesmo sintoma, mas o histórico é diferente. Então, eu vou utilizar para cada um tipo de homeopatia ou um tipo de aromaterapia, o que pode ajudar também, né? E aí, quando que eu identifico que esse sono do bebê tá desregulado? Vamos lá, um bebê ele costuma dormir em média de 16 horas quando ele é recém-nascido, aí vai diminuindo quando ele tem um aninho, já diminui um pouco esse sono, né? Tem a fase dos 7 meses onde ele vai ficar mais agitado mesmo, porque ele começa a vivenciar, né, aquela parte do dia a dia, então coisas novas, ele explora coisas novas, então o sono ele costuma ficar menos, né, durante a noite, então ele costuma acordar mais vezes, e isso é uma coisa natural, né? Acho que também vai um pouco da paciência dos pais, da interação. É exaustivo, é muito exaustivo, né? A gente sabe como mãe, não é, Liz? Você passou por isso? Eu tenho 2 meninos também, né? No meu primeiro eu não passei assim, o João ele já não me deu tanto trabalho na questão de dormir, né? Ele sempre foi mais quietinho, mais sonolento, então ele dormia a noite inteira, né? Eu sempre tive, acho que, uma sorte de mãe. E com o Benício Ô, não é Ká, e diferente. qual a diferença de idade entre os teus filhos, Ká? Um tem 5, vai fazer 6, e o Benício agora que vai fazer 1 aninho. Então tá até recente. As minhas noites de sono estão sendo adaptadas, né? Tem madrugada que eu ainda acordo, sim,
né? É uma coisa natural, depende do dia a dia dele, né? Muito assim, como ele tá, se ele tá mais agitado, se ele fica, né? Tem muito assim da rotina da casa, como a gente pode estar fazendo para essa criança dormir melhor também. Eu acho que você criar Vários rotinas fatores, né, Ká? são muitos fatores, Li. Assim, acho que você criar rotinas é muito importante, né, para essa criança. Você sempre estabelecer um horário para colocar ela para dormir. Então, você ir criando esses hábitos com a criança é muito importante. Você chegou a fazer isso? Como que você fazia? Tentei, Ká, tentei sim. Mas, ó, assim, eu falei dormir a noite inteira, né? Acho que a partir de um ano e meio. Quando eu comecei a estabelecer algumas rotinas, isso me ajudou muito. E eu tive, no segundo, no Cauã, a gente teve o uso da homeopatia e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A homeopatia ela ajuda até de uma forma natural, né, Li? Então ela não prejudica, né, o organismo da criança. Então ela não vai estar agredindo, ela não vai estar deixando a criança sonolenta, no caso, como uma medicação que meio que força, né? Ela auxilia na questão, então diminuindo aquela ansiedade, diminuindo aquela agitação da criança, né? Fazendo uma regularização como um todo, né, no organismo da criança. Então, ela não é prejudicial. Então, o que é muito melhor hoje em dia que muitos medicamentos, né? Porque eu acho assim, medicamentos mesmo alopáticos, às vezes costumam ser mais agressivos. Então, às vezes você acaba cuidando de um lado, mas prejudica o organismo por outro lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão por ser tão pequenininhos ainda, né? E observar mesmo, eu digo assim, acho que a rotina da casa, você criar aquela rotina, igual a gente tem falado, optar por técnicas mais carinhosas, né, eu diria, de acolhimento e naturais, eu acho que é muito importante. A entrega da mãe, do pai, por mais que seja muito difícil, né, eu acredito assim que você também tinha época que você começou, acho que a trabalhar, né, porque a gente também, por mais que a gente não trabalhe fora, trabalha em casa, então a gente tem um marido, né, no caso, quando vem o segundo filho, tem o primeiro filho também que a gente tem que dar atenção, né? Então, assim, a gente pode trabalhar fora ou não, mas o trabalho também tem em casa, né? E as outras pessoas da casa também precisam dar atenção. E eu acho que a família ali toda estando unida, estando junto nisso, eu acho que só tem a agregar, né? Nessa questão do sono do bebê. Então, assim, começa a ser prejudicial o sono do bebê quando ele já não dorme mais mesmo, né? Eu vejo assim, tem muita mãe que às vezes já no primeiro choro, né? Às vezes vai se desesperar por não ter tanta experiência, o que também é natural, né? Tudo muito novo, tanto para a mãe quanto para esse bebê, como a gente já vem falando. No caso, ela vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? É difícil para gente ter essa paciência, ter esse acolhimento, mas ali tem muitos pediatras às vezes que indicam você deixar o bebê chorando. Eu mesmo não gosto muito dessa técnica. Eu acho que você acolher o bebê ali, mostrar para ele que ir conversando já desde o começo, né, explicando para ele que ali é o quartinho dele, né, e você tentando acolher, acho que é a melhor forma dele se sentir mais seguro, né, e saber que ele tem ali uma segurança de alguém que está cuidando dele também. A partir do momento que você meio que deixa essa criança chorando, ele se sente perdido, né? Se sente assim, onde eu tô, já é tudo novo para mim, não sei nem onde que eu tô, cadê a pessoa que me cuida, né? Então, assim, a segurança do bebê é a mãe. E muitas vezes a ansiedade da mãe também acaba atrapalhando, assim, no sono do bebê, né? Então, a gente também trabalha na homeopatia e na oromoterapia com essa parte da mãe também, do pai, né? Fazendo a interação deles com a criança também, o que é muito importante. Aí fala um pouquinho da Chantala pra gente. Por isso que você falou que quando eu te perguntei, quando a gente foi ter a primeira conversa de vamos fazer essa live. Por isso que você me falou que tem que ter avaliação, né, Cá, para E, poder identificar isso. Poxa, como eu tô? Eu tô com uma mãe que tá
muito cansada, que não está tendo um tempo para ela, um tempo de autocuidado aí dentro de toda essa correria, como que está acontecendo. Então, por isso que a avaliação é importante, Cá, para que Isso, você saiba identificar aí. Isso. A forma da gente identificar é conversando, é pela anamnese, né, que a gente chama. Então, é por essa avaliação que a gente faz. Então, como que é o ambiente da casa, como que está sendo a rotina, como que tá os pais, né? Como que anda o humor dos pais, como que anda essa ansiedade, né? Como um todo, né? E por quê? E sempre avaliar. Também se a criança não está tendo cólicas, se não está na época da dentição, né? Se essa criança não tem alguma outra causa que está tirando esse sono do bebê, né? Então podem ser várias causas, né? E não só uma questão emocional. Ele pode ter, tem muita questão da alimentação, tanto da mãe quanto do bebê, na época que ele já está se alimentando. Então, eu sempre procuro orientar assim, na hora do jantar, para as crianças que já estão na fase de alimentação, sempre procurar fazer uma alimentação mais leve, para que ele não venha a ter cólicas, não venha a ter uma dor de barriga, né? Uma questão de intestinal ou gases, né, que vá prejudicar no sono, porque tudo isso incomoda, né? Até para nós adultos é muito incômodo, imagine para eles que não sabem de nada, né? Então acaba se assustando. E como tudo assim, é exaustão. E às vezes tem muita mãe também que às vezes procura deixar o bebê mais acordado durante o dia, na questão assim, ele vai dormir bem à noite. E não é bem assim, né? Existem estudos até científicos que essa parte de você deixar a criança muito tempo acordada prejudica ainda mais, porque quanto mais acordada ela ficar, mais agitada ela vai ficar e ela não vai dormir. Então, o lema sempre quanto mais o bebê dormir, mais ele vai dormir. Então, é muito importante que ele tenha essa rotina também diária, né, dos sonos durante o dia, que isso seja feito. É um trabalho muito, assim, exaustivo para todos os lados, né? Tanto para a mãe é muito cansativo, porque é ela que precisa fazer todo esse respaldo, né, com o bebê. Então, geralmente, com a homeopatia, eu trabalho também muito com a mãe e com o pai, né? É importante que seja em conjunto, ou no caso, né, que não tem o papel do pai, não tem problema nenhum, a gente trabalha só com a mãe, né? Mas que seja feito esse trabalho em conjunto, porque os dois precisam estar numa sintonia, né? Então, aí existem técnicas, como a massagem, como a Chantala, que a gente vai ver, a aromaterapia, que ela é uma técnica muito bacana, que ela vai pelo sistema mais olfativo, no caso de bebê, né? Então, você colocar lá no difusor do quarto o óleo essencial que vai poder ajudar ele para estar relaxando naquele momento, é muito bacana, sem contar que vem questões das lembranças também, né? Então, isso contribui muito também para o crescimento da criança. Antes até mesmo de estar medicando, né? Seja com qualquer medicação. Por mais que a homeopatia seja natural, mas também vamos avaliar, né? Como que está essa questão, se não é mais trabalhar na questão emocional da mãe do que do bebê. Porque muitas vezes o bebê não está dormindo, mas por conta da ansiedade da mamãe, né? E não por ele em si. E aí, como que você trabalha nessa questão da Chantal ali? A Chantala vem aí como mais algo que a gente tem em mão que pode colaborar para essa qualidade do sono. Massagem é sempre bom, né? A gente gosta de receber uma massagem e essa massagem pode ser relaxante, ela pode ser revigorante. E no caso dos bebês, a massagem ela vai vir com movimentos que são suaves, mas que contêm um ritmo para que ela seja relaxante. A Chantala é um tema que sempre me chama atenção. Eu fiquei 3 anos no Beabá Bebê, que é um programa muito especial, muito lindo para as mamães. Dentro da Unimed existem outros programas maravilhosos. E foi ali que eu mais tive contato assim, com as mamães e aplicávamos a Chantala e ensinávamos a Chantala. A A Chantal é massagem, fechada
para ser aplicado ou pode ser aplicado em bebê de qualquer idade? A gente fala a partir de 1 mês, Cá. A partir de 1 mês de idade, já pode aplicar a Chantala com todas as manobras. Mas eu falo que os pais, a gente tem outras massagens aí, como toque de borboleta, que pode ser desde recém-nascido, mas a Chantala aí percorrendo todo o corpinho do bebê, passando pelo rosto, e todo o corpinho do bebê, com toda a técnica a partir de 1 mês. Aí, se você me perguntar até quando, pode ter acontecer sempre. A Chantala pelo corpinho todo, até quando você conseguir que o bebê fique ali disposto para massagem, né? Que isso não incomode. Então, se isso acontecer até os 4 meses, até os 6 meses, começou a ter mais movimento, talvez não consiga, mas nada impede que massageie as costas, que massageie a solinha do pé, que você continue nisso. É muito bom. Não, assim, é algo que você vai entregar e vai ficar para sempre. Eu acho que é A uma gente interação tem muito grande, né, dos pais com o bebê. a interação é imensa. Eu falo que são inúmeros os benefícios da massagem, mas de todos eles, o que mais me chama a atenção é o vínculo que a gente estabelece naquele momento, o momento do olhar, é o momento do dar atenção, é o momento do toque, e esse momento pode ser único. Eu posso estar conversando com o bebê, eu posso estar ouvindo uma música, ou eu posso não estar falando nada. E aquele momento ser único entre vocês. E é o que é muito importante para o desenvolvimento, né, da criança, ali aquela atenção dos pais, aquela dedicação, né, a entrega, o sentir, o toque da mãe, do pai, né, é muito importante até para o pai mesmo, né, porque assim a mãe ela já tem essa interação já está gerando, né, então o pai ele, na verdade a gente sempre fala que nasce o pai após o nascimento da criança, né? Então, é até uma forma do pai se interagir mais com o bebê, né? Que o bebê sinta o pai também, e não somente a mãe, né? Porque a mãe tem ali o momento da amamentação, então ela está sempre mais, né, junto ao bebê, então ele sente sempre mais o corpo da mãe, o calor da mãe. Então, acho que a parte da Chantala é muito benéfica também quando o pai participa, né? A gente vê hoje muitas mulheres, né, fazendo, mas vamos chamar os homens também para fazer, né, porque é muito benéfico, é uma parte, assim, acho que do pai interagir mais com o bebê, desse bebê sentir o pai ali, né, sentir o calor do pai, sentir que está em conjunto, que tem uma família ali que está junto com ele, né, sentir essa segurança da família, eu acho que é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança. Acho que só tem a criar benefícios, né? Ao invés de muita gente fala assim, o colo cria dependência. Não, ele não cria dependência, né? Ele cria um laço muito grande, uma segurança muito grande que você passa para a criança. Eu acho que só tem a ser, como eu sempre digo, benéfico, né? Eu acho que o amor que você dá a uma criança nunca tem malefícios disso, né? Só tem a agregar e a ser benefício. Né? Então, a interação do pai, eu acho que também é muito importante nesse papel, né? Apesar da mão ser mais grossa, mais pesada, mas nada que eles não consigam aprender. Eu acho que aprende até fazendo até melhor que nós, se duvidar, né? Ó, nesse momento que a gente tinha a Chantala, muitos pais praticavam. E era incrível, porque às vezes a gente tinha ali no momento aprendendo, o pai fazendo, e às vezes a mãe sentadinha ali. Então acho que hoje tem uma troca muito grande de, de cuidados entre eles. E isso é maravilhoso para todos. A gente fala que a massagem é vida. E a Chantala, ela vem aí como uma massagem que tem vários artigos científicos comprovando vários benefícios do sistema imunológico do bebê, o quanto isso pode ser importante, o quanto a gente consegue, até para quem está praticando, seja a mãe, seja o pai, seja uma avó, de repente essa mãe voltou a trabalhar, uma avó que está ali cuidando e que puder praticar
a massagem, a gente tem inúmeros benefícios, e a massagem pode até ajudar a mãe na questão da amamentação, né? De liberar, a gente tem ali neurotransmissores, como a endorfina, e ajuda na alegria, no bem-estar. E o fato de você estar fazendo a massagem, você pode ter essas liberações por aquele momento, por você desacelerar, por você ter aquele momento. E a Chantala é muito simples de se fazer, ela não é complicada, ela é bem simples. É verdade. A homeopatia ela ajuda também muito nessa questão, né? Tanto da mãe quanto do bebê, como eu vim falando. Uma parte mais natural, né? E aí, nessa questão do sono, ela só tem a beneficiar. A aromaterapia junto com a Chantala, eu creio que deve deixar marcas assim muito grandes, né? De você sempre lembrar daquele cheirinho, né? Daquele do como É você aquele era. momento muito mais único, né, Cá? Sempre lembra, né? O sistema olfativo, ele deixa muita marca, né? A gente sempre lembra, quem não lembra, né? De uma música que viveu na infância ou de um cheiro que viveu na infância, é como se a gente voltasse, né? Naquele tempo. Então, essas marcas, essa questão da lembrança, ela tem um poder de cura muito grande, né? Da gente na questão emocional. E, nossa, eu acho que só tem a beneficiar junto. E nessa questão da interação de mãe e bebê, a família toda, ela é muito benéfica. Como que você lidava lá no Beabá Bebê referente a esse sono do bebê? Ó, na questão do sono do bebê, a gente colocava o quanto a rotina, o cuidado com essa rotina, com o hábito, era importante. E o quanto isso podia colaborar, né, para a mamãe e para que esse sono acontecesse. E a gente fala, eu falo para tudo, né? Não vai ter uma receitinha que vai ser igual para mim, que vai acontecer aqui na minha casa, ou que vai acontecer na sua. Criar essa rotina a partir de como funciona essa família. Eu acho que o mais importante aí no criar essa rotina, no descobrir essa melhora do sono, é que tudo isso seja feito com muito afeto, com muito cuidado, com muito olhar para todo mundo, um olhar específico para a família, para a rotina da família. E ali a gente tinha muito a Chantala acontecendo, até como a melhora desse sono. A gente consegue, com a massagem, diminuir o ritmo cardíaco, diminuir o ritmo respiratório. Isso causa um relaxamento e um bem-estar. Isso poderia ajudar muito no sono. E indicávamos também a aromaterapia, Cá. Perfeito, Eli. No caso, assim, a aromaterapia, acho que ela tem encaixe. Lembrando que a parte do óleo, ela não é recomendada para o bebê antes dos 2 anos, né? Devido assim, a gente prefere sempre o sistema olfativo, então pela parte de inalar, né? Ele é mais seguro para o bebê. Mas a mãe, ela pode estar utilizando também, né? Nesse sentido, para acalmar. Então, ela está utilizando ali para ela também, tanto a homeopatia quanto a aromaterapia. Diferente, a homeopatia ela já pode ser usada já em recém-nascido, né? Ela não tem contraindicação nenhuma. Porém, é sempre como eu falo, a gente precisa fazer essa avaliação, né? Para saber se realmente esse bebê, qual o sintoma, o que está levando ele nessa falta de sono, né? O que está acontecendo ali com essa criança, se é só uma questão emocional, se não é uma questão já que virou, né, alguma, não diria doença, né? Eu diria assim, alguma enfermidade ali na criança. Lembrando que sempre a questão emocional, ela acaba virando enfermidade, né? Então, assim, a criança, ela, sem dormir muito tempo, né? Igual eu falei, ela vai criando ali, ela fica com mau humor, ela atrapalha no desenvolvimento dela, no crescimento, na questão de atenção, de foco, na aprendizagem. Então, atrapalha todo o desenvolvimento. Então, o que seria natural dessa criança a desenvolver-se lá no tempo normal de cada bebê, ela vai ter um pouco de uma qualidade inferior, né, devido à falta de sono. Então, o sono ele é muito importante para a qualidade desse bebê,
né, no desenvolvimento dele, no crescimento, para a aprendizagem principalmente, né, e tanto para a mãe também é muito importante, né, a exaustão, ela sendo exagerada, ela acaba sendo muito prejudicial. Então, eu acredito que essa interação, ela é muito bacana. Então, assim, a homeopatia, ela é uma medicina, muita gente às vezes pergunta, mas por ser natural, ela vai ter benefício, né? Ela funciona, em quanto tempo ela funciona, né? Muita gente aí só conhece, a maioria, né, opta por remédios alopáticos, porque já está no mercado, né? Porém, a homeopatia, ela já vem sendo aplicada, ela é reconhecida, né, pela medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, pela OMS, já está dentro do SUS, então é sendo aplicada no SUS também como um tratamento, né? Tanto a homeopatia quanto a aromaterapia, né? Por ser benéfica, não. E eu não sabia, a homeopatia pode ser desde recém-nascido. Pode ser desde recém-nascido. A aromaterapia A a mãe gente pode estar prefere. amamentando, tá? A A mãe pode estar amamentando. amamentando. Pode estar amamentando, não tem problemas na amamentação, tá? Como eu falei, como ele é um remédio natural, desde que seja prescrito, né, corretamente, você tem que estar sempre consultando uma pessoa que é especializada, né, para estar verificando o que realmente está causando, né, tanto para a mãe quanto para o bebê, que apesar de ser natural também, então ele prescrito de forma indevida, né, você utilizando um remédio indevido, então ele pode sim causar alguns efeitos, né? Não que ele vai causar danos ao organismo, mas ele pode causar efeitos contrários, né? Porque ele é feito de plantas, a homeopatia ele é tanto feito de plantas, minerais, como também de animais. Então a gente sempre opta pelas partes da planta, né? Na questão de bebês. E na aromaterapia também não é diferente. Temos aí o óleo de melaleuca, o de lavanda, o de camomila. Então, esses são os óleos mais benéficos para os bebês. Porém, sempre tem que ser avaliado, né? Para saber qual deles ele serve realmente para esses bebês, né? Porque, como eu falo, cada caso é um caso. Então, por isso, é sempre bom fazer a avaliação, né? Então, independente, eu posso estar amamentando, eu utilizo já desde criança, nos meus filhos eu utilizo também, né? Eu tenho aí o João, que é bastante agitado, então melhorou a qualidade de sono dele também bastante. Ele, por ser muito agitado, tinha muitas dificuldades para ir dormir mais cedo, né? Ele sempre dormiu a noite inteira, porém, enquanto ele está acordado, ele quer ficar, né? E o Benício veio assim, como novinho, então no ritmo da casa também, que já é mais agitado, devido ao irmão mais agitado, então não seria calminho, né? Então foi uma adaptação aí E muito grande. tem um tempo para ter esse efeito? Olha, como mãe, vou começar a ver um resultado, a ver um efeito. Tem um tempo? O efeito ele é muito rápido, tá? Ele pode ser visto já em um dia, né? Porém, assim, vai depender muito também do organismo da criança, né? De como está sendo feita. Eu falo, tudo ali é trabalhado como um conjunto. Então, não adianta eu só também medicar essa criança e também não fazer a minha parte. Por exemplo, eu vou lá, ofereço uma homeopatia ou aromaterapia, mas eu não estou interagindo com essa criança, né? Eu não estou acolhendo essa criança, eu estou também muito agitada, então eu não tenho como também colocar a culpa só no bebê e querer que o remédio faça milagre, né? Ele não vai fazer milagre. Né? Então, assim, lembrando também que a parte da ansiedade na criança, essa parte do sono, dessa adaptação, ela é tudo uma questão natural, né? Então, tem a adaptação da criança também, né? Como eu falo, a gente tem que sempre observar o que está em exagero, né? O que está causando, né? Tudo tem um tempo, e a criança, ela tem o tempo dela também, né? Então, a gente também deve respeitar esse tempo da criança, o tempo da mãe, que a mãe também está se adaptando, o pai também está se adaptando. Então, assim, por mais que às vezes você tenha a experiência de já ter outros filhos, como a gente teve, mas como você falou, cada um é um diferente do outro, né? Eu mesma, eu achava que, vamos supor, eu tinha meu primeiro filho, eu achava assim, eu vou ter o segundo, eu vou tirar de letra, né? A gente já sabe que vai passar. Negativo, um é diferente do outro, né? São situações diferentes. Você tem lá a experiência, assim, no tocar fralda, das coisas mais palpáveis,
né? Das coisas do dia a dia, assim, da parte da criança mesmo, um é diferente do outro, né? Assim, é totalmente oposto. E aquilo ali é muito bom, porque a gente vai aprendendo cada vez mais e aprende, assim, a limitação da criança, né? Saber que cada um tem seu tempo. Estão desenvolvendo na mesma casa, mas cada qual um é diferente do outro, como eu venho dizendo. E é muito interessante ver isso. Então, assim, a gente precisa fazer essa avaliação como um todo, né? Eu não posso também só chegar e medicar. A minha intenção como homeopata, a minha forma de trabalhar, não é só, eu vou medicar. Não é isso. Então, eu faço ali toda a avaliação, todo um acompanhamento, tanto da mãe quanto da criança, para saber, né, como está o ambiente. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, precisa ser feito certinho, por mais que seja natural. O Ká, e assim, e isso eu acho que foi o que mais me chamou a atenção quando a gente bateu esse papo e você foi me falar da homeopatia, de você ter essa preocupação de existe uma avaliação, cada bebê é único, cada mamãe é única, não existe uma receita de bolo e a gente vai ter uma conversa e eu vou entender. Eu acho que esse é um diferencial muito grande, de você olhar todo o contexto ali, de você ter esse olhar para a mãe. Hoje, Cá, como funciona? Uma mãe que te procura, você vai bater um papo, você vai marcar essa avaliação, você vai passar todo esse contexto para ela. Como funciona no dia a dia, Cá? Uma mãe queira te procurar. Sim, essa mãe ela vai me procurar, a gente vai conversar, é agendado uma consulta, a gente faz toda a anamnese, né, como eu falo, ela vai me contar desde lá de como foi a gestação, desde quando até quando ela era criança, né? Porque o histórico dessa mãe também tá desde quando ela é criança, né? Então a Tem gente uma história junto com ela, né, Cá? é feito igual uma terapia, né? Então a gente faz toda uma anamnese. Então eu preciso saber todo o histórico dessa mãe, né? Preciso ver como que foi a gestação dela, como que foi ela lá como criança e bem-vindo, né? E aí para saber também como que é, porque assim, quando eu tenho um filho, como eu falei, para a mulher muda muito a rotina, né? A gente tem uma renúncia muito grande também disso, né? A gente renuncia uma parte da gente como mulher para viver aquela parte da maternagem. Então agora eu vou viver para uma pessoa, né? Então assim, meu tempo que era livre, que eu tô ali tomando um banho lá relaxado durante uma hora, esse tempo durante um tempo ele não vai existir mais, né? Você tem uma criança ali que depende de você para mamar, seja tanto as mães que amamentam no peito, ou que amamentam, não pode amamentar no peito, mas amamentam na mamadeira, você tem que estar ali disposta, né, emocionalmente e fisicamente para aquela criança, porque ela durante muito tempo, ela fica totalmente dependente de você. Né? Ela precisa de você para se locomover, ela precisa de você para ela dormir, ela precisa de você para se alimentar, ela precisa de você para tudo, né? Ela só não precisa para abrir o olho e fechar e para respirar, porque isso é uma coisa involuntária dela. Mas do restante, ela precisa que você troque. Então, todo o seu tempo, ele está baseado naquele bebê. Então, a rotina, ela muda muito, né? E é isso tanto para a mãe quanto para o pai, né? O pai, geralmente, ele tem aquela visão, ele sai para trabalhar, né? Mas ele está cumprindo com o papel dele lá fora também, durante aquele tempo, por mais que a mãe ainda trabalhe fora, mas ela tem aquele tempo que ela fica em casa, né? Então, a interação da mãe com o bebê, ela é muito maior nessa questão, né? Então, assim, o emocional dessa mãe, até o pós-parto, né? Por questões hormonal, por questões mesmo da vida cotidiana que muda muito, né? Como eu falei, tem toda aquela adaptação de você saber que tem uma pessoa ali dependendo de você, é uma responsabilidade muito grande, também muito gratificante, tá? É trabalhoso ser mãe, não é fácil, educar não é fácil, Trabalhoso né? ser mãe. É muito Exato. trabalhoso, é muito trabalhoso mesmo. Você deveria ganhar salário por isso. Não é? Ok, a gente colocou como
mais para o sono do bebê, mas a homeopatia, ela pode vir aí para ajudar essa mãe no pós-parto, em vários momentos aí, né, Ká? Sim, a homeopatia ela está aí para auxiliar em todas as questões, né? Tanto físicas, emocionais, em casos crônicos, agudos ou mais leves, né? Então, assim, por isso que eu falo sempre na questão do sono do bebê, a gente sempre trabalha a mãe e o bebê. Porque geralmente, assim, o sono do Na bebê, maioria das vezes vai ser os ele tá dois, muito tá? ligado à mãe, né? Ele está muito ligado à mãe. Como essa mãe, se ela amamenta no peito, se ela está muito ansiosa, isso passa tudo para o bebê. Então, vai gerar as cólicas, né? As cólicas, muitas vezes, elas não são só da alimentação, né? Ela tem fundo emocional também. Então, como está a minha mãe? Né? Ela está ali amamentando, ela está ali presente emocionalmente para mim também, naquele momento que eu preciso, né? Porque essa criança ela precisa que essa mãe esteja ali presente emocionalmente. Tudo bem se ela não tiver, né? Porque a mãe também tem o tempo dela, tem as limitações dela, e é uma coisa super natural, né? Mas também como tá, como por que dessa criança tá tendo essas cólicas, né? Então muitas vezes a cólica do bebê que atrapalha tanto o sono, a maioria delas, ela tá muito ligada a isso, não somente à alimentação, né? Então tem toda essa questão emocional também. Quando está nascendo os dentinhos do bebê, os temidos dentinhos do bebê, a homeopatia também ajuda muito, porque esse bebê ele costuma ter insegurança, é algo novo dentro ali da boca dele, né? Onde ele vai sentir toda uma insegurança, ele se sente ameaçado. Geralmente também é quando as mães começam a fase do desmame. Então isso para a mãe e para o bebê também é muito importante, né? Essa fase do desmame. A mãe, ela se sente ali se desligando, né? Cortando mais um cordão umbilical dessa criança, o que é muito difícil para a mãe, né? Porque ela sente assim como se fosse a criança não vai mais depender de mim, né? Então isso para a mãe é um tormento, né? Como essa criancinha tão pequenininha que eu quero proteger numa redoma, né? Que a gente se sente assim, não vai mais depender de mim, né? E a criança precisa sentir essa segurança também. Então, ela começa a sentir onde começam os sonhos da criança, né? Ela costuma dormir. E a mãe precisa de todo esse apoio mesmo, sabia? Porque as mães nem imaginam, né? Todo esse apoio. Ó, o meu segundo, eu amamentei até 2 anos e 2 meses. E desmamar, todo o sofrimento foi para mim. Por Todo o isso que sofrimento foi precisa para da mim. interação da família. É muito importante a família toda estar ali, né? Porque tem muitas vezes que julga, né? A mãe, mas ele está crescendo, já está na hora de desmamar. Você fica dando muito colo para essa criança, né? Tem que deixa lá no berço chorando. Mas não é assim, né? A gente sabe que a criança ali, tanto para a mãe quanto para o bebê, essa interação ela é muito importante, né? Então, Ele é muito assim, importante. É um deixar vínculo. dormir na Esses cama dias do eu pai, vi. É o difícil para deixar todas as mães. O deixar dormir na cama dos pais, então, é um lema assim, né? Todo mundo fala, ai, tô pecando, né? E aí muita gente dá palpite para essas mães também, né? E assim, como a gente não vai acolher? Você vai empurrar essa criança, deixar ela sem tá dando esse auxílio para ela, vai deixar ela lá assim chorando, né? O porquê que não acolheu? Por que essa criança não pode dormir na cama dos pais? Né? Eu acho assim, é muito importante sim que ela tenha, né, o espaço dela, a cama dela, mas você acolher ela ali naquele momento em que ela está precisando daquela segurança sua, de se sentir acolhido por você, é muito importante, né? Eu acho que assim, a partir do momento que você meio que repulsa, vou utilizar essa palavra, essa criança, ela vai se sentir mais insegura, né? Ela vai onde que eu posso ir, onde eu vou ter essa segurança, né? Então, isso para o sono do bebê também é muito importante. Lembrando que assim, a rotina dessa criança, ela é muito importante, como eu falei desde o começo. Então, você criar hábitos, né? Colocar horários, já apagar a luz, levar para o quartinho dela, explicar que ali está na hora de dormir. Então, por mais que seja nenezinho, ele está entendendo o que você está falando, né? Então, é muito importante essa interação dos pais ir conversando com a criança, explicar sempre o que está acontecendo. Olha, eu estou te levando aqui para o quarto, então agora é hora de dormir, nós vamos adormecer, está tudo bem, eu estou aqui perto de você, pode ficar tranquilo. Isso, você passa uma segurança para esse bebê e para essa criança,
né? Então, isso é muito importante. E na parte da Me fala, fala. Peraí que eu vou falar da Chantala mais ainda, que eu tô aqui curiosa para saber da homeopatia. vamos O lá. que me chamou a atenção como profissional, como mãe, na homeopatia, na aromaterapia, o que te fez ter esse olhar de falar, poxa, esse é um diferencial. Eu te vejo falar com tanto conhecimento, mas com tanto amor por isso, o que mais te chamou a atenção? O que mais me chama a atenção, Lili, tanto na homeopatia quanto na aromaterapia, é desse cuidado como um todo com o ser humano, né? Eu vou falar no ser humano como um todo, não só as crianças. Porque, assim, hoje em dia eu vejo que a gente vai muito nos médicos e a gente está mais preocupado em medicar para curar aquele sintoma e não o que está causando o sintoma, né? Então, assim, eu curo o sintoma e tudo bem, passou o sintoma, mas daqui a algum tempo esse sintoma ele pode voltar. Porque o que está causando, a gente não descobriu lá atrás o que está causando, né? Então, isso não foi trabalhado, né? Então, assim, remédios alopáticos que vêm aí para curar ali o imediato, tá cheio, né? Mas o que está causando lá atrás? Então, assim, é igual na questão de ansiedade da criança, né? E falando do sono do bebê, hoje em dia também tem muitas crianças que estão ficando obesas, né? Até por conta dessa má qualidade de sono, má qualidade de alimentação, mas tudo por uma questão emocional, né? Não só de hábitos, mas também de emocional, né? Então, tudo o que está causando, né? Essa parte daquilo que está levando. Esse remédio alopático, ele não vai chegar nessa parte, né? Eu sempre falo que é muito importante a questão, tanto você trabalhar, né, com a homeopatia, mas eu não descarto a terapia, né? Eu sou praticante de terapia, tenho a minha terapeuta, né? Aqui em casa somos todos, meu marido, meu esposo também é psicólogo, né? E a gente trabalha então assim como um todo. Então eu acho muito importante lidar com essa questão emocional. Como eu venho falado, hoje em dia eu vou muito assim, eu acho que a medicação ela virou muito comércio. Então o que me encantou na homeopatia é essa parte, eu não estou preocupada somente em te medicar, né? Eu estou preocupada com você. Então, eu quero caminhar com você. Então, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos descobrir o que está causando, né? É nesse ponto. Então, é assim, eu posso tanto trabalhar com a homeopatia numa forma mais natural e sem agressões ao meu organismo, né? Então, eu vou estar ali ajudando e auxiliando numa questão, mas sem prejudicar outros lados do meu organismo, né? Então, assim, a minha criança ela vai estar lá com problema de sono, então eu vou utilizar a homeopatia sem estar sedando essa criança e induzindo a um sono profundo por indução de um medicamento muito forte, né? Eu vou estar auxiliando no que ela está ali causando e que ela está sofrendo naquele momento. E a aromaterapia por esse lado também, de ser uma parte de trabalhar com a parte olfativa ou dos olhos, né? O que ajuda muito e também é muito natural sem a prejudicar o organismo, sem criar dependência química. Então, não adianta eu utilizar uma química para curar outra, ficando dependente de uma química. Então, por isso que eu optei pelo lado Mais velho, a gente Oi? melhorou, o meu filho mais velho, a gente melhorou o refluxo com a homeopatia. Sim. Aqui a gente também é praticante, a gente utiliza muito a homeopatia aqui em casa, né? Como eu falei, eu uso nos meus dois filhos. O Benício eu comecei a introduzir quando começou a dentição, né? Que aí se torna realmente um incômodo para a criança, tem a questão da gengiva, que ela coça, então causa todo aquele incômodo, né? E aí foi quando ele começou a ficar muito agitado, muito inquieto, então eu comecei a utilizar a homeopatia quando começou a dentição dele. E ajudou assim muito, né? O alívio é muito grande. A gente conhece assim vários medicamentos alopáticos, né, para a questão da dentição e às vezes tem muita gente que nem sabe os efeitos que ele causa, né? Então, às vezes, acaba utilizando, tem o famoso, né, que é vendido na farmácia, não vou citar nome, mas aí muita gente não sabe que ele tem a parte de adormecer, né? Então, anestesiar. Então, aquilo prejudica muito, pode causar até a morte, né, do bebê, porque ele pode vir a engasgar,
porque ele não sente, é como se ele tivesse com a boca totalmente adormecida. Então, ele pode tentar até engolir a saliva e até engasgar com a própria saliva. Isso causa muitos danos, né? Já na homeopatia, não, nem na aromaterapia. Então, assim, a minha paixão pela homeopatia, ela já vem, né? Eu também venho utilizando desde criança. A minha família sempre optou por essa parte, né? A minha mãe, quando eu era pequena, sempre gostou muito mais, por essa causa de não causar a dependência, né? Não adianta lá eu querer medicar, deixando essa criança somente uma criança apática, né? Para aliviar um sintoma apenas, e não curando o que está causando, como eu falei. Então é muito importante. Ai, maravilhoso, Ká. Eu estava ansiosa para vir bater esse papo com você, para conhecer um pouquinho por que você escolheu, como é o teu trabalho. E ele é muito especial, ele é feito de uma forma muito, muito especial. Obrigada. Assim como você, né? Então a gente conhece, também sou amante da fisioterapia, não vou descartar lá o que eu estudei lá atrás, né? Sou apaixonada, eu acho que o cuidar do outro com amor e com a dedicação é muito importante, né? Esse ajudar ao outro, né? O que o outro está sentindo, sofrendo, acolhendo ele muito aí, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a fisioterapia ela também faz muito isso. Você como fisioterapeuta na questão da Chantala, lidando com as crianças, eu admiro e tenho grande admiração por esse trabalho, né? Então, assim, minha paixão com a homeopatia já vem daí, já está nato, né? Que a gente acaba optando, quem é da área da saúde sempre vai optando. E é nessa questão, né? Eu acho que eu acredito muito. Eu não vou descartar que em alguns momentos a gente precise realmente, né, dos medicamentos alopáticos, de estar sempre fazendo as orientações, né, as consultas de rotina com as crianças ao pediatra, é muito importante que faça sim. Porém, se você tiver a opção, né, de que você não precise desses remédios que sejam muito agressivos, é sempre a melhor forma é você tratar com a forma mais natural, né, e verificando sempre, como eu venho falando, o que está causando, né, não só querer resolver de imediato apenas para você sentir um alívio ali naquela hora, que não vai adiantar, ele pode resolver por 1, 2 dias ou talvez um mês, mas daqui a pouco vai estar voltando tudo de novo, e às vezes até prejudicando, né? Tanto o organismo da mãe quanto o organismo da criança. Então a gente tem que observar muito, porque hoje em dia os remédios estão cada vez mais agressivos, né? Então, assim, a questão emocional, ela existe, eu acredito muito, né? Que a questão emocional, ela influencia muito no nosso organismo. É onde estão muito das enfermidades que acontecem, né? A gente vê na questão do câncer, que já tem estudos científicos, tem gripes, rinites, tudo que aparece de fundo emocional. Então, dermatites, tem várias doenças que elas aparecem por fundo emocional. Então, não adianta eu tratar ali só aquela dermatite ou tratar essa falta de sono sem eu cuidar do meu emocional, né? Porque ele vai estar ali. Então, o emocional, ele precisa ser cuidado. Ai, parabéns, Ká, maravilhoso o seu trabalho. Não podia ser diferente. Que é o que você falou, a fisioterapia veio primeiro, e a gente tem esse olhar, né, de bem-estar, de buscar e olhar cada um como um todo. E o que eu posso buscar? Como eu posso buscar? Como eu posso encontrar isso junto com a pessoa? É verdade. Eu acho assim, você tem que se preocupar no que você vai estar cuidando, né? Como eu vou estar lidando, né? Eu acho que assim, o nosso corpo é o nosso maior templo, né? Então, como que eu vou estar cuidando dele, né? E como é que eu vou cuidar do meu filho, né? O que que eu pretendo para o meu filho? Eu pretendo sedar a ele ou eu pretendo que ele tenha uma vida saudável, uma qualidade de vida, né? Como que eu quero que ele seja? Então, assim, tem igual medicamentos que às vezes prejudicam muito, né, no desenvolvimento da criança, e a gente só vai ver um pouquinho mais lá na frente. E às vezes quando a gente vê já é um pouquinho meio tarde, né, infelizmente. Então, assim, tem muitas questões, né, e a homeopatia ela vem para ajudar. Como eu falei, ela é reconhecida, né, pela Federação de Medicina,
Ela é a OMS também reconhece a homeopatia como uma prática médica também. Tanto a homeopatia como a aromaterapia estão inseridas no SUS. Então, assim, são práticas que estão basadas cientificamente com os seus benefícios e os efeitos, né? Hoje em dia a gente conhece, tem na questão até do autismo, a homeopatia ela vem ajudando muito, né? Nas crianças com autismo também. Até a gente faz o estudo de psicanálise hoje no grupo GEPA, né? Juntamente com o meu esposo, juntamente lá no grupo de estudo. Então a gente vê que muito assim, a questão do autismo ela é muito emocional também, né? Então, assim, ela não é uma doença já pré-existente, digamos, a pessoa ela não é autista, ela está autista, né? Porém, ela tem os sintomas. Então, a homeopatia ela ajuda muito isso de forma natural, sem que essa criança fique mais dependente, né, de remédios alopáticos, deixando que ela fique lá paradinha, né, vamos dizer assim, sem poder viver, né? Porque a maioria desses remédios, o que eles fazem? Eles sedam, né? Então a gente sabe que a pessoa fica ali meio apática, digamos assim, né? Então isso acaba impedindo uma interação social, de eu viver naturalmente. Contrário do remédio homeopático que ele está só beneficiando, né? Eu estou auxiliando naqueles sintomas sem agredir, né? Sem causar outros danos. Maravilhoso, Cá. São muitas as possibilidades. E a Então, possibilidade da mãe todo esse acompanhamento e poder procurar aí por vários profissionais e vários olhares. verdade. Então, eu venho agradecer, já está acabando o nosso tempo, né? Infelizmente, esse bate-papo poderia durar horas aqui, a gente falando. Então, acho A gente que ia ficar aqui batendo papo. é verdade. A gente podia ficar aqui batendo papo a tarde inteira, né? Eu acho que é muito gostoso falar Batendo dessa parte papo. das crianças, né? A gente com as nossas experiências também como mãe. Quero agradecer a sua presença, de estar dividindo esse momento aqui comigo, de estar contribuindo aí, referente a Chantala, como fisioterapeuta. Fala onde que as pessoas podem te procurar, se elas quiserem optar pela Chantala. Ai, Carol, eu que agradeço. Agradeço estar aqui. Te desejo todo sucesso, sucesso do mundo no seu empreendimento, porque o seu olhar ele é único e muito especial. E se a mamãe quiser aprender a Chantala, a gente pode até marcar outra, tá? Que a gente ensine a Chantala. Eu falei, não vai dar tempo de ensinar a Vamos Chantala, sim. mas que a gente ensina a Chantala. Mas se a mamãe quiser me procurar, ela pode me procurar e eu me ensino a Chantala. Ela pode ir pelo meu Insta. Ali vai estar meu WhatsApp e a gente marca, eu ensino. Se ela quiser fazer pelo Zoom, se ela quiser ir, o que ela se sentir mais confiante, mais segura aí nesse momento. E eu queria falar o quanto eu estou honrada de estar nesse primeiro momento e numa fase muito marcante da sua vida. Eu me identifico com você profissional, me identifico com você como mãe. Então, o quanto está sendo especial, assim, estar aqui, te ouvir, ouvir todos esses benefícios e todos esses caminhos que a mãe tem, tantas opções aí, e tanto acolhimento. Eu que agradeço, Lia, essa presença, de poder dividir esse momento com você, uma profissional que eu respeito e admiro muito, pela dedicação, pela mulher que você é, né, pelo como você acolhe as pessoas, como você é carinhosa e amorosa. Eu acho que esse é o principal, o diferencial de todo mundo com a sua profissão. Não basta você ser só um profissional. Eu acho que você tem que fazer e fazer com amor, né? A gente às vezes vai pela profissão e muita gente fala assim, a pessoa está fazendo só pela trabalhar, pelo dinheiro. Mas não é, tem que ter o amor ali. Então eu que agradeço muito, estou muito honrada e muito grata por você estar participando desse momento comigo. Agradeço todo mundo que participou aqui da live. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar inbox. Siga lá a nossa página. Aguardo vocês. Um beijo, Carla. Eu vi tanta gente Beijo. querida